Boa noite a todos, com muito carinho, mais uma vez reunidos para o Evangelho do União Espírita Luz Divina. Amigos, trabalhadores, alunos, todos nós aproveitando esse momento para nos fortalecer com os ensinamentos de Jesus. E que essa energia que nós vamos poder compartilhar com o Fernando agora, que vai fazer para nós a prece inicial, harmonizando todos os nossos lares, sabedores que somos, que neste momento toda a equipe espiritual, coordenada pelo nosso querido Dr. Anselmo, está fazendo conosco esse evangelho, harmonizando, limpando energeticamente todos os nossos lares. Então, que o carinho, a ternura que eles dedicam para nós possa ser retribuída com essa música que o Fernando vai agora nos envolver. Boa noite a todos, obrigado Luz e obrigado a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evangelho. Espero que essa canção faça bem aos corações de vocês e, bom, com certeza vai fazer porque fala de Nossa Senhora, então ela já vai falar por si. Né? Vou desligar o vídeo para o som ficar melhor, tá bom? Então, com licença. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova de minha devoção que hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova de minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Como filho e propriedade vossa. Como filho e propriedade vossa. Então, amigo, envolvidos pela energia dessa mãe amorosa, nós vamos pedir para a Beth começar a nossa conversa de hoje, que é muito interessante e que nos chama à responsabilidade, né? Cuidar da nossa casa planetária. Beth, com você.
Boa noite, amigos queridos. Então, para nossa fala de hoje, eu usei alguns livros. O livro Espiritismo e Ecologia, do André Trigueiro. Ele é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental. Usei a encíclica Laudato Si, ou seja, Louvado Seja, do Papa Francisco, que ele escreveu em 2015, é fácil de encontrar lá na internet, e os livros da codificação espírita. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 11, o Espírito Jorge escreveu já no século XIX, para que cuidássemos do nosso corpo e do nosso espírito. Então, ele já trazia uma ideia de saúde plena. E hoje, século XXI, se fala em saúde biológica, psicológica, social, espiritual, financeira e ecológica, porque mesmo que tenhamos saúde em todos esses aspectos, né? Saúde física, saúde psicológica, saúde social, quer dizer, os nossos relacionamentos estão maravilhosos, saúde espiritual, a gente está bem com a gente, se gosta. Saúde financeira, a gente não gasta mais do que ganha. Mas se nós formos viver num ambiente tóxico, carregado de detritos orgânicos, de poluentes químicos, radioativos, nós iremos adoecer. E, infelizmente, os especialistas do mundo todo vêm nos alertando de que estamos vivendo a maior crise ambiental da história da humanidade. E em 2000, o Prêmio Nobel de Química, Paul Crutzen, ele cunhou um termo antropoceno. Antropos é homem, do grego antropos é homem, né? E seno significa novo, ou seja, estamos vivendo uma nova era geológica marcada pelos impactos causados pelo homem, por isso que é antropo, né? Que traz destruições em grande escala planetária. E ainda mais esse mundo altamente tecnológico que tem uma capacidade de alterar profundamente a natureza, tudo isso é um risco muito grande. E o homem tem no antropoceno, a característica é que o homem se sente o centro, né, de tudo, é uma posição autorreferenciada, né, centrado exclusivamente, né, em si mesmo. Os outros, a natureza, acabam se transformando em simples objetos. Então, isso traz essa lógica do descartável. Então, infelizmente, nós, a espécie humana, somos uma ameaça à nossa casa planetária. Olha que interessante, o ecologista americano David Brower, ele comparou a idade da Terra, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, comparou esses 4,5 bilhões de anos a uma semana de 7 dias de 24 horas cada dia, né? Então, ele fez né, os cálculos, a Terra, então, surgiu numa segunda-feira, a 0 hora, né? Da meia-noite para madrugada. A 0 hora da segunda-feira surgiu a Terra, há 4,5 bilhões de anos. Na quarta-feira, ao meio-dia, surgiu a vida. Quer dizer, na metade do tempo da Terra é que surgiu a vida. E essa vida foi se desenvolvendo, foi se complexificando, né, na evolução das espécies. E isso aconteceu nos próximos 4 dias, até chegar no domingo, né? Então, por esses cálculos, no domingo, às 16 horas da tarde, então já tinha passado uma semana, 4,5 bilhões de anos praticamente, né? Surgiram os grandes répteis, os dinossauros. No domingo, às 23 horas e 57 minutos, ou seja, faltando 3 minutos para completar uma semana, é que surgiu o homem. E no domingo, a 1/4 de segundo da meia-noite, quer dizer, pega um segundo, divide em 4, para dar meia-noite, é que nasceu Jesus na Terra. E pega esse último segundo do 7º dia, divide por 40. Então, 1/40 de segundo antes da meia-noite, surgiu a Revolução Industrial. São 300 anos para cá. Então, o Brauer fala assim, agora é meia-noite de domingo. E estamos rodeados por pessoas que acreditam
que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Quer dizer, a Terra vai permanecer assim, nos suportando indefinidamente. Algumas pessoas acreditam nisso. Então, a nossa espécie, né, o Homo sapiens sapiens, foi o último a surgir no planeta e já é uma ameaça real, tanto a si mesma, né, nós para conosco, como para as outras espécies, e uma ameaça para o planeta todo. O André Trigueiro, nesse livro, Espiritismo e Ecologia, escreve: é um planeta, né? A Terra é um planeta que passou por profundas transformações ao longo de bilhões de anos para que pudesse oferecer as devidas condições físicas, químicas, biológicas e climáticas para a vida. E a gente vê lá na Caminho da Luz, né? Emmanuel explicando, Jesus e os engenheiros siderais planejando toda a Terra para que a vida pudesse surgir. Então, continua o André Trigueiro, né? Tudo isso, essas condições físicas, químicas, biológicas e climáticas para a vida tal qual a conhecemos hoje, para que ela pudesse se manifestar. Por isso que a ONU instituiu o dia 5 de junho como o Dia Internacional do Meio Ambiente. Para quê? Para que houvesse mais discussões sobre esses problemas, para que houvesse maior atenção da mídia, das escolas e de vários segmentos religiosos, para que pudéssemos ampliar a nossa percepção da realidade ambiental, econômica, social e ética, porque está tudo interligado. Para quê? Para a gente se comprometer mais com o planeta, e também com a vida, com toda a vida que nele existe. Nós, né, estamos no topo da cadeia evolutiva, nós somos a espécie mais evoluída, nós temos o livre-arbítrio, por isso nós temos uma enorme responsabilidade de cuidar da nossa casa planetária, mas em vez disso, o que a gente faz? Nós estamos destruindo os recursos naturais não renováveis, a gente vai produzindo uma enorme quantidade de lixo não reciclado, a gente vai destruindo a biodiversidade, quer dizer, essa riqueza de espécies da flora e da fauna, de todos os seres vivos. Porque na natureza existe um equilíbrio muito delicado, desde o clima até as cadeias alimentares, que são diversas. Todas as espécies têm a sua utilidade, a sua função. Nenhuma espécie é desnecessária, nenhuma espécie vegetal ou animal. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 22, Allan Kardec escreve: assim, tudo do universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei do universo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 540, os Espíritos escrevem: é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. Em 1979, dois cientistas, ambientalistas, James Lovelock e Lynn Margulis, bastante famosos, eles formularam a hipótese de Gaia. Gaia é um nome emprestado da Grécia, era considerada a deusa da terra. E eles, então, trouxeram estudos mostrando que a Terra é um complexo laboratório de experiências, né? Experiências que aconteceram ao longo de milhões de anos e que tornou possível o surgimento da vida. Inicialmente nessa forma microscópica, mas né, foi se complexificando até chegar no Homo sapiens sapiens. Então, a Terra é um organismo complexo, é único, é capaz, dizem, né, esses pesquisadores, de autorregular-se e auto-organizar-se. A gente vê aí, né, nessa pandemia, quantos locais estão se recuperando. Veneza voltou a ter peixes, mas só até um certo limite de degradação, porque passado esse limite não há volta.
Então, todos os seres vivos são importantes para o equilíbrio ecológico. O equilíbrio do ambiente e do planeta, da nossa oikos. Oikos é uma palavra grega que significa casa. Então, oikos deu origem a eco, casa, e logia, estudo. Então, ecologia, estudo do ambiente, da casa planetária, e precisamos entender que nós somos parte do todo. O universo não foi construído só para nos servir. E em 1992, provavelmente os jovens não vão se lembrar, né? Mas os mais antigos se lembram, a famosa Conferência Internacional da ONU sobre o Meio Ambiente, a Rio 92, que foi promulgada a Carta da Terra, foi o mais completo diagnóstico dos problemas e desafios dos dias daquela época, que continuam atuais, infelizmente. E eles concluíram, lá na Rio 92, que já naquela época estava havendo um ecocídio. Sídio é extermínio, ou seja, um extermínio das condições que suportam a vida no planeta. E eles trazem, né, essas informações por conta da nossa sociedade ecologicamente predatória. Os desmatamentos, as pescas, né, as caças indiscriminadas, a exploração do solo, dos recursos naturais. Então, primeiro, uma sociedade ecologicamente predatória. Segundo, uma sociedade socialmente perversa, porque a escassez de recursos recai sempre em cima dos povos mais pobres. E terceiro, nós vivemos uma sociedade, dizem, né, lá os que estiveram presentes, né, na Rio 92, politicamente injusta, porque existe até exploração de um país sobre o outro. Então, por exemplo, os países desenvolvidos exploram os subdesenvolvidos, retirando a matéria-prima, a base do trabalho escravo e deixando a poluição no local, né? O André Trigueiro, nesse livro, Espiritismo e Ecologia, ele nos diz, não se trata de uma fatalidade, de castigo divino, ou outra razão mística qualquer. Estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fazemos no dia a dia. Então, que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Tem aquela lei do inquilinato, e quando a gente devolve uma casa alugada, precisamos devolvê-la nas mesmas condições de quando a alugamos. Porque a casa não é nossa, nós somos apenas inquilinos. Da mesma forma, a terra ela não é nossa propriedade, mas nós a estamos destruindo. Por quê? Porque há um amplo analfabetismo ambiental. Então, o André Trigueiro fala assim, mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos, é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o nosso planeta, né? É cuidar da educação ambiental, para que desenvolvamos a responsabilidade, o respeito à natureza, a todos os seres vivos, para que possamos fazer a nossa parte em relação à sustentabilidade. Sustentabilidade é um desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. E isso precisa do tripé, né? Sociedade economicamente viável, ecologicamente responsável e socialmente justa. O Papa Francisco, nessa encíclica Laudato Si, né? Ele diz que não há duas crises, uma ambiental e outra social. Não, o que existe é uma só crise, socioambiental. A ecologia e o espiritismo também defendem o quê? O bem comum. O bem não é só para uma minoria, é para todos. Lá em Obras Póstumas, Allan Kardec, que escreve, né, tem um capítulo chamado Liberdade, Igualdade, Fraternidade. E ele fala, essas três condições, liberdade, igualdade
e fraternidade é que vão levar ao mais absoluto progresso da humanidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 17, os Espíritos nos ensinam que nos mundos de regeneração não haverá mais orgulho, ciúme ou ódio. Em todas as frontes ver-se-á escrita a palavra amor. Aí, olha que bacana eles escrevem. Perfeita equidade presidirá as relações sociais. Então, o princípio da igualdade nos iguala em relação aos nossos direitos e obrigações. Mas, olha, o Evangelho segundo o Espiritismo vai além, ele fala em equidade. O que é, né? Ele fala que uma perfeita equidade presidirá as relações sociais. Equidade significa corrigir as desigualdades, corrigir a falta de oportunidades, corrigir discriminações, preencher lacunas sociais, ou seja, dar a determinados grupos uma proteção especial e particular em face de sua própria vulnerabilidade. Só assim, né, diz Allan Kardec e os espíritos, lá em Obras Póstumas e no Evangelho segundo o Espiritismo, só assim é que haverá uma sociedade mais justa. E nós, né? Dentro daquilo que nos cabe realizar, dentro do conhecimento que nós já temos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Aí a gente pode se perguntar, como estão os nossos valores, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos padrões de consumo? Consumo é diferente de consumismo. Todos precisamos consumir para sobreviver, mas consumismo é o consumo exagerado, que leva à acumulação, à ostentação, ao desperdício. E, infelizmente, o que a gente vê é que existe um grande desequilíbrio, né? De um lado, existe um excesso de consumo, e do outro lado, a escassez, até de recursos básicos. O André Trigueiro explica que há 300 anos surgiu a Revolução Industrial, então, né, houve uma enorme oferta de produtos no mercado, esses produtos teriam que ser consumidos, e tudo que era produzido em grande escala precisaria ser consumido em grande escala, para que, né, essa máquina continuasse funcionando. E o que então foi feito? Estimulava-se as pessoas a consumirem além do necessário, sem culpa, sem remorso. E a partir de então surgiu a sociedade de consumo. Mas esses sonhos de consumo são tão efêmeros, passageiros, descartáveis. Por exemplo, a gente compra um celular, né, paga em 12 parcelas. Passam uns meses, as parcelas nem acabaram. E a gente já quer comprar um outro modelo, mais atual. Então, sabe, esse consumismo exagerado. Lá no século XIX, faz tempo, né, 200 anos, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, naquele livro que ele escreveu, O Mundo como Vontade e Representação, já dizia, naquela época ele já alertou que a função da publicidade é despertar novos desejos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 705, Allan Kardec, muito sabiamente, pergunta por que a Terra não produz sempre para fornecer o necessário ao homem? Os Espíritos respondem, é que o homem a negligencia, quer dizer, o homem negligencia a Terra, o ingrato, escrevem eles. É, todavia, uma excelente mãe, ou seja, a Terra é uma excelente mãe. Frequentemente também, dizem os espíritos, ele, o homem, nós, né, acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprudência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem
emprega no supérfluo, o que poderia ser dado ao necessário, o que poderia ser necessário, ele quer o supérfluo. Uns desperdiçam, outros têm escassez. Então, dizem eles, não é a natureza que é imprevidente, mas é o homem que não sabe se regrar. Mahatma Gandhi, o grande líder político hindu, né, no século passado escreveu: olha, a terra pode fornecer o suficiente para satisfazer a necessidade de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Aí não dá mesmo, né? Sobra para uns, falta para outros. Então, o Papa Francisco fala: precisamos atacar as causas, não só o sintoma. O sintoma é o desequilíbrio ambiental. Mas a causa é o nosso egoísmo, diz ele. Vem ao encontro do que diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Aí diz o Papa Francisco: precisamos transformar a avidez em generosidade, o desperdício em partilha, o consumismo em moderação. Em 1971, o Papa Paulo VI já tinha dito que essas crises ambientais são consequências dramáticas da atividade descontrolada do ser humano, que é resultado da explosão da civilização industrial que leva a esse consumismo, né? E aí o Papa Paulo VI escreveu: mas se os progressos científicos mais extraordinários, as invenções tecnológicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso não estiverem unidos ao progresso social e moral, tudo isso volta-se contra o próprio homem. Como Allan Kardec também disse, o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual, e a inteligência pode ser usada para o mal. Emmanuel tem aquela frase também: a ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Ou seja, só o progresso intelectual acaba trazendo uma ciência manca. O que é manca? Sem equilíbrio. Prioriza uns em detrimento de outros, prioriza interesses egoístas. E a religião sem ciência é a fé não raciocinada que leva ao fanatismo, à intolerância, à discriminação. Voltando lá para o Papa Paulo VI, ele diz, né? O progresso tecnológico e científico deve estar aliado ao progresso social, para que haja sociedades justas e igualitárias, e ao progresso moral, amar o próximo como a si mesmo, como nos disse Jesus. Afinal, né, de que adianta ter um ganho econômico rápido, fácil, e destruir os recursos naturais do nosso planeta? Então, e essa escassez de recursos naturais, água, petróleo, minerais, levou e leva muitos povos a disputas, conflitos, até guerras. Por isso que 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz, olha, da paz, foram conferidos a pessoas e grupos comprometidos com a defesa do meio ambiente. Tem muita lógica, né? Porque há conflitos por causa de petróleo, por causa de terras, por causa de energia. Então, se nós queremos mudar o mundo, essa mudança tem que começar em nós. Sermos responsáveis, consumir de forma consciente, sem exagero, procurando adquirir produtos cujas marcas são comprometidas com a sustentabilidade, o selo verde, evitar o uso indiscriminado de agrotóxicos. Aqui não deve ter, né? Quem planta em grande escala, mas é para a gente se conscientizar, porque segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil é o 3º maior consumidor de agrotóxicos. E agrotóxico acaba gerando câncer, fibrose pulmonar, cirrose hepática, aborto, impotência, esterilidade sexual, distúrbios neurológicos, até a morte. Então, nós precisamos nos conscientizar desses problemas.
e sairmos, né, da alienação. E tem mais, muitas espécies de pássaros e insetos são exterminados por causa dos agrotóxicos. É a biodiversidade que vem sendo destruída. Então, nós, né, da nossa parte, nós podemos e devemos pensar nos meios de transporte que usamos. Se a gente pode ir a pé, de bicicleta, né, super saudáveis, a gente pode deixar o carro na garagem, não desperdiçar os recursos naturais não renováveis, por exemplo, a água, prestar atenção se tem torneira aberta, se tem vazamento, procurar evitar banhos prolongados, ou então, né, economizar o combustível fóssil, diesel, gasolina, gás, energia elétrica. Se não tem ninguém no cômodo, então para que deixar a luz acesa? Então é a parte que nos cabe realizar. O André Trigueiro fala que a natureza não é um supermercado com um estoque sem fim. Infelizmente é verdade, né? E eu trouxe aqui um escrito muito interessante do espírito Neio Lúcio, que está lá no livro Alvorada Cristã, psicografado pelo Chico Xavier. Então, Levindo, esse é o nome do rapaz, estava completando 21 anos e a mãe fez uma festa para ele. Não era pandemia ainda, né? E ela estava muito preocupada, porque o filho, até então, não tolerava qualquer disciplina, ele não queria saber de trabalhar, ele desperdiçava o tempo. Olha, ele aprendeu a ler e escrever com muito sacrifício, à custa de muito esforço dessa mãe. Ele recusava os bons conselhos, estava se afundando nos vícios. E nessa noite, em lágrimas, essa mãe orou com muito fervor, pedindo a Jesus que o despertasse, que o conduzisse para o caminho do bem. E os benfeitores espirituais a ouviram. E Levindo, nessa noite, sonhou que um mensageiro espiritual o procurou com um documento na mão. E ele perguntou: o que é isso? E esse mensageiro respondeu: meu amigo, venho trazer-te a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito. Levindo arregalou os olhos e o mensageiro leu, né? Essa assim, a parte aqui que ele lê é um pouco longa, mas é interessante para nos fazer refletir que temos uma conta a pagar diante do planeta, né? Então diz o mensageiro para Levindo, vou ler aqui. Até hoje, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos. Nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se às do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastaste 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, de galinheiros e estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas hortas e pomares vale por uma devastação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que te rodeiam. Em troca, que fizeste de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverás sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom, marcando a tua passagem pela terra. Lembra-te de que a própria erva se encontra em serviço divino. Não
permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. Aí o Levindo ficou muito espantado, porque ele via o desfile de animais que ele havia devorado. Ele ficou muito impactado e acordou. Já era de manhã. Aí ele foi até a mãe dele e falou: mãezinha, arranje-me serviço. E a mãe ficou muito feliz, né? O que aconteceu? Ele falou: na noite passada eu vi a conta da vida. Então nós também, né? Não sejamos peso morto, não sejamos depredadores, não sejamos esbanjadores, porque a conta virá. Sabe quem vai apresentar essa conta quando a gente chegar do lado de lá? Nossa própria consciência. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, tem até aquele estudo da pegada ecológica. Cada pessoa, cada cidade, cada nação e o próprio planeta tem uma pegada ecológica, né? A pegada ecológica é o quanto de recursos naturais usamos anualmente, né? Quanto que cada pessoa esgota o recurso natural, ou o planeta todo, ou cada país. E há muito tempo a pegada ecológica do planeta já ultrapassou o seu limite. Quer dizer, as pessoas estão usando, alguns grupos que têm toda essa abastança e são os esbanjadores, estão esgotando essa pegada ecológica. Então, fica assim a nossa conscientização de não, e também conscientizar nossos filhos e netos, não poluir rios, não poluir mares, né? Jogando entulho, lixo em qualquer lugar. Porque o entulho, o óleo de cozinha, pilhas, baterias, tem locais apropriados para descarte. Nós precisamos ser solidários com a natureza. Essa é a parte que nos cabe. Separar o lixo para ser reciclado. O Papa Francisco fala: precisamos reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, na degradação do planeta. Ele fala: um crime contra a natureza é um crime contra a humanidade e um crime contra todos nós, contra nós mesmos, porque nós somos interdependentes. Tem um escritor espírita, ele é físico, mestre, doutor em engenharia pela USP, Vladimir Sanches, e ele escreveu o livro Desmistificando o Dogma da Reencarnação. Nesse livro ele escreve: o desafio de enfrentar problemas cruciais para a manutenção da vida biótica na Terra é um meio de se acabar com o marasmo em que a sociedade atual vem se acomodando. É preciso ver e temer o perigo de perto para que as soluções brotem com esforço coletivo, já que o perigo é inerente a todos, e não apenas a alguns países. Então, nós precisamos ter essa consciência crítica, não negar que há problemas de desequilíbrio ambiental, sair da indiferença, sair dessa resignação acomodada e não confiar cegamente só na tecnologia, porque a inteligência, como a gente foi alertado, né, por Kardec, pelo Papa Francisco, pode ser usada para o mal. Então, todos nós podemos colaborar, conforme nossos recursos, nossos conhecimentos, nossas experiências, nossas capacidades, né? Tem aquele que influencia mais a sociedade, ele também pode trazer essa conscientização. O Papa Francisco, olha o que ele escreveu. Assim, é uma facada, né, na nossa consciência, para a gente acordar. É preciso tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e assim reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. É pesado, mas é verdadeiro, né? Então, a gente não pode assim ficar esperando um mundo de regeneração de braços cruzados, esperando que os outros façam a nossa parte, a parte que nos cabe, né? Seja como cidadãos dessa casa planetária, seja como cristãos, seja como espíritas. Tem muitas correntes espiritualistas que
vem se mobilizando a favor dessa conscientização. Olha, em 2003, a ONU instituiu o Ano Internacional da Água Doce. E os católicos abraçaram essa campanha. A campanha naquele ano era Água, Fonte da Vida. Mais de 10 mil paróquias trataram desse tema, né, durante as missas, alertando sobre o desperdício e a poluição da água. Ainda falando em água, o próprio Papa Francisco faz um alerta, que os estudos assinalam que a gente corre um risco de, dentro de poucas décadas, sofrer uma aguda escassez de água se não forem tomadas as medidas urgentes. E olha o que diz o Papa Francisco na encíclica. O perigo é que, no futuro, com essa escassez de água, grandes empresas mundiais controlem o fornecimento da água, levando a conflitos e até a guerras. É um assunto muito sério. Em 2007, a Igreja Católica promoveu a campanha da Fraternidade com o tema Amazônia e Fraternidade, Vida e Missão nesse chão, no Brasil. A Amazônia é um dos pulmões do planeta, porque tem o plâncton também do mar, né? E o Papa Francisco, no Laudato Si, essa encíclica, ele faz uma, olha que coisa, que puxão de orelha, ele faz uma advertência sobre a Amazônia. Diz ele, escreve ele lá, é só procurar na internet. Papa Francisco. Há propostas de internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses econômicos das corporações internacionais. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações da sociedade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica. Olha o que ele escreve, inclusive utilizando legítimos mecanismos de pressão, para que cada governo cumpra o dever próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a espúrios interesses locais ou internacionais. Papa Francisco escreveu isso em 2015. Já faz 6 anos. E com a destruição de florestas, há uma enorme perda de biodiversidade, extermínio de espécies da flora, da fauna. E o Papa Francisco também alerta. Anualmente, por ano, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já não poderemos conhecer, perdidas para sempre. Espécies animais e vegetais que poderiam trazer a cura para tantas doenças e se perderam. Amiga, você quer continuar? A gente dá uma paradinha agora, um intervalo com a música, e você continua. Pode ser? Pode, claro. Tem mais alguma coisa para você falar de importante, né? E o Mais uns 10 minutinhos, se for possível. Sim, sim. E a importância desse alerta, porque nós sempre falamos do mundo de regeneração. Agora, como chegar lá, né? Bom, vamos fazer a nossa pausa musical. Fernando nos auxiliando de maneira com essa energia tão boa. Com você. Vamos lá. Essa canção é do mestre Almir Sater, mais Paulo Simões. Ela se chama Milhões de Estrelas e ela fala bem sobre o nosso planeta e as belezas que nele existe. Esse meu planeta desde os tempos de menino, quando eu comecei a percorrer os seus caminhos, desse chão eu fiz o meu lugar. Nos meus sonhos quis plantar e a colheita há de vir.
como as cachoeiras nos teus rios cristalinos. Toda essa pureza deve ser um bem divino e pode a nossa sede saciar, nosso campo abençoar, gerações fazer florir. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde além de ouro e diamantes, tem milhões de estrelas no horizonte. Nesse meu planeta desde os tempos de menino, quando eu comecei a percorrer os seus caminhos, desse chão eu fiz o meu lugar. Nos meus sonhos quis plantar e a colheita há de vir, como as cachoeiras nos teus rios cristalinos. Toda essa pureza deve ser um bem divino e pode a nossa sede saciar, nosso campo abençoar, gerações fazer florir. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde além de ouro e diamantes, tem milhões de estrelas no horizonte. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde temos ouro e diamantes, nas milhões de estrelas no horizonte. Sou feliz aqui, terra de gigantes, onde bravos índios viviam antes, onde temos ouro e diamantes, nas milhões de estrelas no horizonte. Gratidão, querido, pela escolha. Vem nos mostrar que tudo isso que a Beth está falando, essa profundidade do chamamento, essa letra vem nos mostrar a grandiosidade do amor divino desta casa tão importante. Beth. Bom, então, retomando aqui a encíclica do Papa Francisco, ele inspirou esse escrito no Cântico das Criaturas, do Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. O Francisco de Assis vivia com muita simplicidade, ele considerava tudo e todos como irmãos. O Francisco dizia que a nossa casa comum é uma irmã com quem compartilhamos a existência e é uma boa mãe que nos sustenta. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 705, a espiritualidade fala: o homem negligencia a terra, é um ingrato, e todavia a terra é uma excelente mãe. Papa Francisco, né, a exemplo de Francisco de Assis, também ele fala que a terra é nossa irmã. Diz ele: essa irmã, a terra, clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou.
Achávamos que éramos os donos da terra e que poderíamos saqueá-la, mas nós somos a terra. Por exemplo, Adão. Em hebraico, Adão é Adama, que significa terra. O nosso corpo é formado dos mesmos elementos do planeta. Essa encíclica, que encíclica significa uma circular, né, que é enviada aos bispos, cardeais, tem 184 páginas. Lá na internet a gente consegue uma parte dela. Na verdade, é uma severa crítica que o Papa Francisco faz contra o modelo de desenvolvimento que destrói o meio ambiente e promove a desigualdade social. Ele, então, nos adverte dessa necessidade de educação ambiental, de cidadania ecológica, porque o mundo não é só meu, né? O mundo é de todos. A conversão ecológica. Aí, olha que bonito que o Papa fala em conversão ecológica. E diz: o que é isso? É viver a vocação de guardiões da obra de Deus. E isso não é opcional, não é secundário. Uma parte essencial da nossa existência, que deve ser virtuosa, diz ele, devemos ser guardiões da obra de Deus. E o André Trigueiro fala: o Brasil é o país que reúne o maior número de espíritas do mundo. O Brasil concentra o maior estoque de água doce superficial do mundo, lá na bacia do Rio Amazonas. O Brasil tem o maior estoque de água subterrânea do mundo, é o aquífero Guarani. O Brasil tem a maior diversidade biológica do mundo. O Brasil tem a maior disponibilidade de solo fértil do mundo. Aí o que diz André Trigueiro? Ser espírita no Brasil é ter a responsabilidade de promover a gestão inteligente e sustentável desses preciosos recursos. Continuando, né, a Igreja Católica, em 2016, com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. Em 2017, a CNBB lançou a campanha da fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. Leonardo Boff, que é um teólogo, escritor, um filósofo, professor universitário, é um expoente da teologia da libertação no Brasil. Ele é internacionalmente conhecido por sua defesa dos direitos dos pobres excluídos. Ele nos fala: há chance de salvamento, mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. A degradação crescente de nossa casa comum, a Terra, denuncia nossa crise de adolescência. Sabe, adolescente, né, que ainda não tem a responsabilidade de um adulto, então a humanidade ainda é adolescente, ela ambientalmente é analfabeta. Então, diz o Leonardo Boff, importa que entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria. Sem isso, não garantiremos um futuro promissor. E finalizando, diz o André Trigueiro, que não sejamos os exterminadores do futuro. Sabe aquele, né, exterminador do futuro, do filme? A gente vai ser pior do que ele se a gente não desenvolver uma consciência crítica, responsabilidade, se não sair da alienação. E aí o André Trigueiro fala: estejamos prontos para o que vier, reconhecendo a bênção da encarnação nestes tempos difíceis, especialmente quando nos encontramos aptos para o trabalho intenso e urgente em favor da vida. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos. Gratidão, amiga. É um tema muito complexo. Não deve ter sido nada fácil selecionar o que falar, porque dá para ficar para mais de hora conversando sobre isso.
E por que que nós colocamos esse tema no nosso evangelho? Que nós fazemos parte desta casa. Nós a recebemos para nossa evolução. Assim como já vivemos em outras moradas na casa do Pai, e futuramente poderemos estar em outras. Então, que este chamamento, que parece catastrófico, ele pode ser ou não ser, de acordo com cada um de nós. Mas nós sabemos que a justiça divina tem o controle. E aqueles que se desviarem do trabalho divino para que essa catástrofe venha a ser possível, cada um vai colher as consequências pela lei de ação e reação. Então, nós temos abordado temas bastante diversificados, sempre sendo costurados pelas obras de Kardec, dentro do Espiritismo, e abrindo o leque de informações, né? Então, já são 9h01. Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar algum questionamento? Boa noite, pessoal. Nelly falando. Beth, é um tema, como disse a Luz, você pode discorrer anos, porque eu acho que para uma humanidade que teve que criar direitos humanos, daí você tem a noção do que nós fizemos, fazemos e espero que a nova geração consiga ter um pouco mais de condescendência com a Terra, principalmente entre nós, começando entre os humanos, depois com os animais, com as plantas, com a nossa vegetação, que é maravilhosa. De fato, primeiramente, parabéns pela palestra, mas eu acho que a coisa vai longe, viu? Que não adianta, não adianta, Luz, sabe, é aquela coisa, a gente vê os grotecismos que acontecem, é complicado, mas se cada um fizer um pouquinho só, eu acho que nós vamos conseguir deixar um planeta para as gerações futuras um pouquinho melhor, né? Se a gente conseguir. Mas vamos lá. Obrigada pela palestra, obrigada, Fernando, pela música. Obrigada, querida. Esse é um assunto bastante amplo, que nós temos que associar com a lei, quando nós estudamos as leis morais, temos a lei da evolução, temos a lei do progresso, causa e efeito. Então, nada está perdido, tudo tem uma sequência e cada um vai seguir o seu caminho, colhendo as consequências. O que nós já aprendemos, esta casa vai ser um planeta de luz. Nós não sabemos o tempo. Então, o que é que esta reflexão de hoje nos chama a atenção? O que eu estou fazendo com o meu conhecimento? Qual o meu papel como espírito reencarnante? E é na semeadura, no pequeno exemplo. Estamos reciclando o lixo? Estamos cuidando das nossas palavras? Porque quando falamos de cuidar do planeta, nós também sabemos que palavras, pensamentos são energia. E essa energia compromete também a harmonia das mentes produtivas. E como já sabemos também, espírito de luz e espírito das sombras têm o mesmo potencial de inteligência. A diferença é como usar. Então, que o encontro de hoje seja esse alerta. Opa, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou caminhando na minha evolução?
Dr. Anselmo sempre nos disse, vai dar tudo certo, mas dentro do caminho de cada um. Beth, muito obrigado por essa coletânea de informações. É um puxão de orelha muito sério, porque nós estamos temporariamente, nós somos inquilinos deste planeta de luz, né? Já vivemos em outros e viveremos em outros, porque nós vamos evoluir. Nelly, pode demorar milênios, mas todo ser criado por Deus vai se tornar luz. Vai demorar trilhões e trilhões de anos. Alguns, sim. Quem participa de atividades de desobsessão percebe o quanto irmãos nossos estão há tanto tempo lá na dor das trevas, mas um dia tem o despertamento. Isso vai acontecer com cada um de nós e aqueles nossos irmãos que ainda não estão no caminho do bem, do amor e da harmonia, um dia vão encontrar. Talvez eles precisem ser transferidos para uma outra escola que não o planeta Terra, para aprender um pouquinho mais e praticar o que aqui já conheceu. Gratidão, meus amigos. E agora nós vamos nos envolver novamente com o Fernando, que vai fazer o nosso encerramento, lembrando da nossa lista com os nomes para vibração, a água para ser fluidificada, visualizando a equipe amorosa do Dr. Anselmo entrando em todos os lares, fazendo a higienização, e como sempre, aquele carinho envolvendo a todos os espíritos abortados, que eles se fortaleçam, para que eles consigam reencarnar em condições mais harmoniosas. O nosso abraço ao Dr. Anselmo, envolvendo todos os lares. É com você, querido. Para a oração, para o término da palestra, eu escolhi uma música também de Almir Sater e Renato Teixeira. Apesar de não ter um cunho religioso, fala muito também do planeta e tudo mais. Mas eu convido a todos vocês a prestarem atenção na letra, porque com certeza vai aguçar a lembrança de cada um de vocês em relação os primeiros lares que a gente morou, né, quando criança. Então, com certeza vai criar energias positivas e com certeza vai servir para as pessoas que estão nas listas de vibração, tá bom? Que Jesus abençoe a todos, é o meu desejo. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá na serra, ligeiro escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão, ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. E tudo era azul celeste, brasileiro cor de anil. Nem bem começava o ano, já era final de abril. O vento pastoreando aquelas nuvens no céu faziam o mundo girar, veloz como um carrossel. E levantava a poeira e me arrancava o chapéu. Desfaz e vai além sempre. A vida vem lá de longe, é como se fosse um rio. Pra rio pequeno, canoa, pros grandes rios, navios. E bem lá no fim de tudo, começo de outro lugar. Será como Deus quiser, como o destino mandar.
andar no rastro da lua cheia, se chega em qualquer lugar. O tempo faz, tempo desfaz e vai além sempre. Nos mantendo nessa energia de harmonia com a natureza, nos imaginando na sala de passes, sendo banhados por uma cascata de luz, de várias cores, que nos envolvem, limpando a energia de todos os nossos centros de força, harmonizando completamente o nosso campo energético, expandindo através do nosso pensamento essa energia de luz, de harmonia a toda esta casa, o planeta Terra. Nos imaginando agora no universo, olhando para o nosso planeta, para esta casa tão importante para a caminhada terrena do nosso espírito, e espargindo através do nosso pensamento essas luzes que recebemos, envolvendo completamente todas as mentes que estão relacionadas ao nosso planeta. Não importa em que dimensão, que essas luzes abençoadas auxiliem na limpeza energética do nosso planeta, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de reencarnação, retornando à sala de passes, envolvidos nessa energia, agradecemos o Dr. Anselmo e toda a sua equipe pela limpeza fluídica que fizemos também nos lares de todos os trabalhadores do União Espírita Luz Divina, fortalecendo a cada um de nós como luzes que somos, a espargir harmonia, gratidão, alegria, responsabilidade. Gratidão, amigos. Respirando fundo, espreguiçando e agradecendo por essa bênção que tivemos hoje. Foge a nossa capacidade de percepção o trabalho dos caravaneiros, Fernando, enquanto você estava cantando, valorizando a natureza. Os caravaneiros de Maria, os trabalhadores de Jesus, os mensageiros divinos, aproveitando a energia que existe na natureza para fortalecer, porque estamos vivendo uma lição difícil, não impossível. E cada um de nós vai pegar o canudo de quando a gente completa um curso, né? Você passou por etapas, por lições difíceis, superou e pegou o canudo, né? Um dia a gente vai se encontrar lá no plano espiritual e falar: eu consegui, eu estou indo para uma casa melhor. Obrigado, amigos. Beth, Fernando,
amigos que estão aqui presentes. Vamos divulgar esses evangelhos, vamos compartilhar. Muitas pessoas estão precisando desse aconchego. Gratidão, queridos. Até a semana que vem. Boa noite a todos. Obrigadão. Obrigado, Luz. Obrigado, Beth. Boa noite, Com Deus. pessoal. Obrigada por Boa tudo. noite a todos. Fiquem com Deus. Bom Fernando. fim de semana. Boa noite a todos, uma excelente semana. Tudo de bom. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, Bom final de obrigada, semana. gratidão a todos. Boa noite, gente. Com Deus.